Bom dia, seu Luiz, pode começar. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Quero agradecer o Dr. Fernando, quero agradecer a todos os que trabalham junto aí, todos os companheiros aí do escritório Dr. Fernando Chical. Quero agradecer a presença de todos aí também, companheiros, associados, convidados, né, para a apresentação, né, com essa live tributária, que é referente ao cenário, né, novo cenário do imposto de renda. Então, é com muita alegria, satisfação, o Cinca promover esse evento em parceria aí, com todos vocês. Então, obrigado por você estar aí acolhendo aí o Cinca, né, e que a gente possa ter um excelente evento aí, e vocês saem satisfeitos aí com a apresentação. Então, dou aí a palavra aí aos palestrantes aí, aos nossos amigos aí, doutores aí. Senhor presidente, diretores, funcionários, associados, colegas, enfim, todos os participantes, muito bom dia. Para nós é uma satisfação muito grande podermos abordar em live, né, matéria tributária recente e impactante sobre os contribuintes, pessoas físicas do imposto de renda, que se por um lado, com muita justiça, beneficia inúmeros contribuintes que têm rendimento mensal até 7.350, por outro lado, penaliza aqueles com rendimento anual acima de 600 mil reais, classificado como de alta renda. A live será conduzida pelo Dr. Iago Souza Ribeiro, né, que é um dos sócios do nosso escritório, a quem já de imediato passa a palavra para iniciar. Bom dia, doutores, doutor Luiz Antônio, Aline. É um prazer mais uma vez estar aqui com essa audiência qualificada dos associados do Cinca. Acompanhamos pelas inscrições que temos hoje contadores, sócios, diretores. É uma audiência muito qualificada para um evento que, em parceria com o Cinca, acreditamos que seja muito relevante, porque as alterações do imposto de renda elas alcançam todos, né? Até aqueles de baixa renda, que vão ter uma isenção e precisam entender como ela funcionará, para os sócios das empresas, para os gerentes administrativos, que podem agora ser considerados de alta renda, e para a contabilidade, para o RH, que vai precisar agora se atentar para novas regras, na formação da folha, na retenção do imposto de renda. A gente preparou uma apresentação para facilitar a compreensão do assunto, que eu vou começar a compartilhar. Acho que todos estão vendo. Sim, Ótimo. Então, a lei que traz a nova tributação sobre o imposto de renda é a Lei 15.270, e para realizar de forma didática ou transmitir o conhecimento, a gente separou em dois grandes temas. Primeiro, a isenção para quem ganha até 5 mil reais. Essa é a informação mais noticiada da semana passada, foi objeto de pronunciamento do presidente da República, que vendeu a isenção para quem ganha até 5 mil reais como uma grande solução, uma grande medida, mas ela não veio desacompanhada de um pacotezinho de maldades, né? Que foram as medidas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou para compensar financeiramente essa isenção para quem ganha até 5 mil. Quando a gente fala na mudança, na isenção do até 5 mil reais, a gente está falando de mudanças especialmente no imposto de renda da pessoa física. Em nada modifica a apuração
do imposto de renda da pessoa jurídica. Nós temos como sim, a mudança principal uma criação de uma tabela de desconto do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 7.350 e uma isenção para quem ganha até 5.000. Para tentar facilitar a compreensão, a gente criou uma tabela que demonstra o impacto da tributação e da isenção para essas faixas de renda. Iniciando ali em quem ganha R$ 3.000, que estaria alcançado pela primeira faixa da tabela progressiva do imposto de renda, até R$ 8.000, que não teria mudança nenhuma sobre a sua tributação. Então, notem que até R$ 5.000 nós temos um imposto devido de R$ 466,27. Essas pessoas que teriam que pagar esse imposto, elas estão isentas e não deverão pagar imposto de renda nenhum, inclusive em relação à retenção na fonte que é promovida pelas empresas. A partir de R$ 5.000 não existe uma isenção, existe um redutor da tributação. Ou seja, quem ganha a partir de R$ 5.001 até 7.349 vai ter um desconto. E ele vai ser regressivo, o que equivale a dizer, quem ganha 5.001 tem um desconto maior que quem ganha 7.349. E essa proporção ela é matemática linear. A partir de quem ganha 7.351, não existe mais desconto. O que se aplica é a tabela anterior do imposto de renda, a tabela que todos nós conhecemos e que estamos habituados a levar a tributação à renda. Então, 7.351, tabela normal, o que corresponde à segunda coluna da tabela que estamos apresentando. Mas vai existir o desconto para quem ganha até R$ 5.000? Eu ganho R$ 10.000 por mês. Eu tenho o desconto de 466,27 dos primeiros 5.000 de renda que eu recebo? Não. A nova regra criada pelo governo federal, ela prevê que, a partir de 7.351, toda a tributação progressiva prevista na tabela seja realizada. Ou seja, não existe nenhum desconto, nenhum ganho para quem ganha acima de 7.351. Nenhuma redução. Portanto, o primeiro ponto que precisa ser esclarecido para a sociedade, que muitas vezes não fica devidamente claro para quando um jornalista coloca o conteúdo, é que foi mantida a tabela regular de incidência do imposto de renda. Todos nós, ou todos aqueles que têm uma renda superior a 7.351, vão continuar pagando imposto de renda da mesma forma que nos anos anteriores. Agora, um ponto importante para os contadores e para todos aqueles aqui que integram a área de recursos humanos das empresas. O desconto ele deve ser aplicado na retenção do imposto de renda. Ou seja, se a pessoa ganha 5.000, ela não pode ter imposto de renda retido na fonte. E se ela ganha acima de 5.000, ela precisa ter o desconto levado em consideração na hora da retenção. Além disso, foi aproveitado a medida para atualizar o limite de dedução simplificada de 20%. Sabemos que na hora de realizar a declaração do imposto de renda da pessoa física, é possível que o contribuinte opte pela redução simplificada ou dedução simplificada, que é de 20%, e o valor fixo ou o montante absoluto que pode ser deduzido era inferior a 16.754 nos anos anteriores e vai ser aplicado na declaração de 2025 e na de 2026
será aplicado a dedução de 17.640 como limite dessa dedução simplificada. Aqui se esgota o pacote de bondades. Essas são as regras que beneficiam os contribuintes de imposto de renda, ou seja, todos nós. E agora passamos para um novo imposto ou um adicional de imposto de renda. Tanto os especialistas quanto os jornalistas usam inúmeros nomes diferentes. Fato é que na legislação a gente tem tratado como um adicional e colocado como nome é um imposto sobre altas rendas. Sobre o imposto de altas rendas, a principal medida e que impacta mais diretamente as pessoas a partir de janeiro é a retenção mensal do imposto de renda de 10% de lucros e dividendos. Ou seja, qualquer pagamento realizado a sócio a título de lucros e dividendos superior a R$ 50.000 deve sofrer a retenção de 10%. Ou seja, se eu recebo R$ 50.500, eu tenho que reter 10% desse valor. Essa é a principal mudança que já vai alcançar todos os contribuintes, todos os sócios de empresas a partir de janeiro de 2026. Esse novo imposto sobre altas rendas, ele ignora todo o conceito já estabelecido de renda. Ele cria uma nova base de cálculo, ou seja, ele adiciona várias outras, o que ele chama de rendimentos, na base de cálculo desse imposto. Como, por exemplo, aplicações financeiras com tributação exclusiva. Então, desde aquela caixinha do Nubank ao Tesouro Direto, nós temos a tributação exclusiva, ou seja, ela tem uma tributação diferente para a pessoa física, que, em regra, é retida na fonte, ou seja, não é passado para o contribuinte a opção de declarar e pagar esse imposto. Na verdade, a instituição financeira que disponibiliza o investimento já retém esse valor a título de imposto de renda. E essa tributação, ela sempre foi informada, esses ativos financeiros sempre foram informados na declaração, mas eles não sofriam tributação e não influenciavam diretamente no cálculo do imposto de renda de cada uma das pessoas físicas. Mas agora, para aqueles que forem enquadrados nesse novo imposto sobre altas rendas, eles vão ter que, além de informar, eles vão levar a tributação à base de cálculo desse imposto. Além disso, ganhos líquidos em bolsa e mercados organizados, rendimento de fundos de investimento, juros sobre capital próprio, rendimentos de previdência privada e rendimento financeiros no exterior. Então, se eu tenho um rendimento financeiro no exterior e estou recebendo a tributação que já é realizada a título de 15%, mesmo existindo essa tributação de 15%, eu tenho que levar para a minha declaração de imposto de renda da pessoa física esses rendimentos, para formar uma nova base de cálculo do tributo. Os juros sobre capital próprio, conhecidos dos investidores da Bolsa de Valores, que muitas vezes é pago para deduzir o imposto de renda devido pela empresa listada, ele agora vai fazer parte, ele já tinha a retenção de 15% pela empresa, quando paga ao acionista, e mesmo assim ele vai fazer parte da nova base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Com uma nova base de cálculo, detalhe, e os dividendos e rendimentos isentos. Como ele já vem fazendo a retenção, e como amplamente noticiado, os dividendos e os rendimentos que são isentos hoje, 2025, em 2026 serão tributados e farão parte da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
sobre essas altas rendas. Ou seja, a pa- tudo aquilo que for dividendo até dezembro de 2025 não deve ser alcançado, mas a partir de janeiro de 2026 deve ser levado à tributação na declaração de imposto de renda da pessoa física. Lembrando que aqueles que tiverem uma retirada ou um pagamento superior a R$ 50.000 já devem sofrer a retenção de 10% sobre esse pagamento. A identificação de alíquota. Nós estamos acostumados a ter uma alíquota fixa para cada uma das operações. As operações gerais do ICMS sofrem com a tributação de 19,5%. Nós sabemos que no imposto de renda, dependendo da faixa, você teria uma alíquota de 7,5%, 15%, chegando a 27,5%. Para esse imposto sobre altas rendas, foi realizado um modelo diferente. Primeiro, é necessário identificar a base de cálculo, com todos aqueles acréscimos que nós acabamos de comentar. Em seguida, quando a base de cálculo for superior a 1.200.000, a alíquota será fixa de 10%, ou seja, R$ 120.000. E R$ 2 milhões recebidos, a alíquota fixa de 10%, o imposto devido de R$ 200.000. E assim sucessivamente. Mas para quem ganha, tem uma base de cálculo de 600.000 a 1.200.000, a alíquota vai ser variável. Como não é intuitivo o cálculo colocado na legislação, nós criamos uma tabela exemplificativa. Então, o imposto sobre altas rendas, ele será zero, ele será igual a zero quando a renda recebida pela pessoa, como dividendos e toda aquela base de cálculo que nós discutimos, for igual a 600.000, uma alíquota de zero. E ela aumentará progressivamente conforme a renda, o rendimento identificado for crescendo. Então, quando chegarmos a 900.000, nós teríamos uma alíquota de 5%. 1 milhão, uma alíquota de 6,67%. 1.200.000, a alíquota fixa de 10%. E acima disso, como comentado, será 10%. Recebi 10 milhões de dividendos. Vai pagar 10%, 1 milhão. Nós temos um caso no Brasil de um investidor chamado Luiz Barsi. Ele é considerado o maior investidor da Bolsa de Valores, pessoa física do Brasil. Ele em determinada entrevista, ele disse que já recebe 1 milhão de dividendos por dia. Então, se ele recebe 1 milhão de dividendos por dia, ele receberia 365 milhões no ano e teria que pagar 10% dessa renda, 30 e poucos milhões. Uma alíquota fixa. Tá. Uma nova base de cálculo e uma alíquota estabelecida, nós vamos ter que verificar qual foi o imposto pago. Porque o legislador, o Congresso, quando definiu as regras, disse, tá, se eu estou trazendo o CDB, estou trazendo o rendimento do exterior, que já é tributado a uma alíquota de 15%, e eu estou colocando na base de cálculo desse novo imposto, eu preciso verificar qual foi o imposto pago. E para identificar e para considerar esse imposto pago, ele vai trazer algumas regras de exclusão. Então, no exemplo de 10 milhões de recebimento, que nós teríamos 100 mil de pagamento de imposto de sobre altas rendas, eu iria verificar qual foi o imposto de renda retido na fonte, o imposto devido na declaração de ajuste anual, o imposto de renda retido exclusivamente na fonte, incluído na base de cálculo, aquele apurado de 15% sobre rendimentos provenientes do exterior, o imposto de renda retido
pago definitivamente referente a rendimentos computados na base. Por exemplo, o CDB. E um, um mecanismo que nós cunhamos como um redutor de compensação de dupla incidência. Esse termo ainda não existe uma identificação para esse mecanismo, então tomamos a liberdade de criar um nome para exemplificar e poder ajudar na compreensão de todos sobre o tema. Então, apurado o imposto devido, será excluído do imposto devido esses valores aqui listados. Mas o imposto que foi pago, que está sendo compensado com esse imposto devido sobre altas rendas, ele em alguma medida é intuitivo. Então, se eu paguei os 15% sobre o CDB, eu estou aqui tirando sobre essa alta renda, sobre esse novo imposto. Mas o redutor de compensação de dupla incidência é o mecanismo pelo qual o governo criou para poder justificar tributar duas vezes a mesma renda. Porque a renda é o acréscimo patrimonial. A empresa já paga o imposto sobre renda. Então, quando você cria uma nova tributação sobre essa renda, você está, em alguma medida, bitributando. Porque você tributou a 34% a renda da pessoa jurídica e no momento em que essa receita, esse lucro, ele é distribuído ao sócio, você está colocando ele de novo, servindo ele de novo para a pessoa física. Ele está levando a tributação novamente. Então, foi criado esse redutor de compensação da dupla incidência. Como que ele funciona? Ele é um mecanismo que soma a alíquota efetiva da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da pessoa física. No caso que uma pessoa que só receberia dividendos, viveria de dividendos, ele não teria pago nada de imposto de renda retido na fonte, se ele só tivesse essa receita. Agora, no caso da pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela tem 15% de imposto de renda, mais 10% do adicional de imposto de renda, mais 9% da contribuição sobre o lucro líquido. Esse percentual de 34%, ele vai ser utilizado para identificação da alíquota efetiva da pessoa jurídica. Tá, mas para que foi criado esse redutor, então? Esse redutor, ele vai aplicar, quando identificada a carga efetiva da pessoa, considerando a alíquota efetiva da pessoa jurídica, ele vai chegar a um percentual sobre a receita. Então, se a gente tem 34%, teoricamente, de tributação da pessoa jurídica, a pessoa física não pode ter uma alíquota efetiva superior a 34%. Então, vamos somar os dois e vamos ter um teto. Para o nosso público, hoje aqui, atacadistas e distribuidores, o teto proposto na legislação é de 34%. Se a sociedade for uma seguradora, o teto será de 40%, ou banqueiros de 45%. O mecanismo ele somente é acionado se a carga tributária sobre aquela renda ultrapassar o limite máximo definido para o setor da empresa, seja geral, seguradoras ou banco. O imposto mínimo da pessoa física é reduzido até que a carga total da pessoa jurídica ou da pessoa física seja ajustada para ficar igual ao limite máximo permitido. Ou seja, identificada a alíquota da pessoa jurídica e da pessoa física, se ela ultrapassar o teto estabelecido na legislação, por exemplo, para as empresas gerais, de 34%, esse imposto sobre altas rendas deve ser reduzido de modo que a carga tributária obedeça o teto estabelecido, no caso de 34%. Tá, mas esse ainda é obscuro, como que seria realizado esse cálculo. Então, nós tentamos exemplificar aqui. Com os lucros recebidos da pessoa física, existirá uma equação feita já
no próprio sistema de apuração, que vai identificar a alíquota da pessoa física e da pessoa jurídica conforme informado na declaração, com as receitas e com os pagamentos já realizados. A alíquota efetiva da pessoa jurídica, que, como dito, vai considerar o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, ela vai ser dividida pelo lucro contábil, antes da apuração do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido. A expressão lucro contábil, e já posso adiantar, ela vem sendo muito debatida, principalmente para as empresas que apuram no lucro presumido, que tem uma base de cálculo diferente das pessoas jurídicas que apuram no lucro real. E a alíquota efetiva da pessoa física, ela vai ser identificada a partir do, do montante recebido e os acréscimos do imposto mínimo gerados para essa pessoa física. Agora, as empresas fora do lucro real, elas podem optar por um cálculo simplificado, em que o lucro contábil ele vai ser igual ao faturamento com a dedução da folha de salários, o preço de aquisição de mercadorias destinadas à venda, matéria-prima agregada ao produto industrializado, aluguel de imóveis necessários à operação da empresa, juros sobre financiamentos e depreciação de equipamentos, o que seria um modelo simplificado. Como nós dissemos lá no início, e essa é uma medida urgente, todos os lucros recebidos, lucros e dividendos, passíveis de distribuição até dezembro de 2025 não serão alcançados por esse novo imposto. Esse é o principal planejamento realizado por todas as empresas no Brasil que têm lucros e dividendos a serem distribuídos. Todos já iniciaram uma corrida para que essa receita, esse lucro, não seja tributado e não se sujeite a esse novo imposto de renda. As regras estabelecidas na legislação é que somente os resultados relativos até o ano calendário de 2025 possam ser distribuídos sem a nova tributação. Ou seja, a ideia é que seja restrita as receitas até 31 de dezembro de 2025 e que sejam eles exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial, desde que o pagamento seja realizado em 26, 27 e 28. O que nós estamos dizendo em outras palavras? As pessoas jurídicas agora precisam fazer o planejamento de distribuição desses lucros e aprovação até 31 de dezembro. Ah, mas eu não tenho caixa, que esse é um problema que algumas empresas enfrentam. Eu não tenho caixa para fazer essa distribuição. Então, a legislação autoriza que seja distribuído nos anos subsequentes. Inclusive, vários bancos e financeiras têm entrado em contato com seus respectivos clientes para justamente abrir uma linha de crédito para possibilitar o exercício desse direito. Como exemplo dessa corrida, nós aqui noticiamos a ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da WEG, a empresa que já é multinacional, mas originada aqui no nosso estado vizinho de Santa Catarina. Eles já comunicaram ao mercado, por ser uma empresa listada na Bolsa, de capital aberto, qual será o lucro apurado e qual vai ser pago aos acionistas com a respectiva data de corte e a respectiva data de pagamento, que no caso deles é um pagamento fixo nos 3 anos subsequentes, 26, 27 e 28.
Existem algumas questões que ainda estão pendentes para serem resolvidas não pelos contribuintes, mas pelo Congresso e pela Receita Federal. Nós anotamos que o projeto de lei 5473, de autoria do senador Renan Calheiros, que concorria com esse projeto aprovado, ele foi adaptado por algumas emendas para tentar alterar a legislação aprovada. Em busca de protagonismo, o senador que, por meio do projeto, pretende tributar fintechs e bets, ele também altera essas novas regras que nós ainda não começamos a aplicar. Além disso, o modelo de retenção na fonte pode ser ajustado pela Receita Federal. Os procedimentos operacionais e o sistema de apuração do imposto de renda da pessoa física devem passar por adaptações. Então, o aplicativo que fazemos download para a declaração do imposto de renda, ele deve trazer novos campos a serem preenchidos. E a declaração enviada pela Receita Federal para as pessoas, para a declaração realizada pelas pessoas jurídicas enviadas à Receita Federal, agora, ou a partir do ano de 26 e 27, terão que informar a alíquota efetiva da tributação para que o redutor seja aplicado, o que é mais uma nova obrigação acessória. Nesse cenário de alteração de um novo imposto, algumas disputas judiciais vêm sendo debatidas em âmbito acadêmico e propostas ao judiciário. Aqui nós trouxemos alguns exemplos. Como comentado, a Constituição autoriza que sejam tributadas as rendas e não os rendimentos. Embora pareça semântica a discussão, o conceito de constitucional de renda, ele é limitado e estudado há muitos anos. Agora, quando se altera esse conceito de renda para uma expansão para rendimentos, que seria todo e qualquer, que pode ser considerado todo e qualquer ingresso, e não só um acréscimo patrimonial, existe uma questão de legalidade a ser debatida. Como adiantado, a utilização do redutor de dupla incidência, utilizar o lucro contábil e não a base de cálculo do imposto de renda para identificar a alíquota efetiva da pessoa jurídica, também vai prejudicar muitos contribuintes, ou pode prejudicar muitos contribuintes. O fato da deliberação para aprovação de distribuição de lucros e dividendos até 31 de janeiro vem sendo muito criticado, porque é impossível uma empresa que venda até 31 de dezembro apurar o lucro e conseguir fazer a aprovação, o que também vem sendo judicializado. Nesse cenário, o planejamento tributário nunca se fez tão necessário, porque se a empresa não adotar medidas de avaliação das receitas que podem ser distribuídas, do modelo de apuração, da ata que precisa ser aprovada, e não levar essas questões até 31 de dezembro, a janela vai se fechar. Mas, para além disso, o novo cenário de tributação pode não só prejudicar estruturas societárias já estabelecidas, em que exista uma distribuição para a pessoa física, como também precisa ser repensada com base na nova tributação. Além disso, a progressividade, como dito, ela vem sendo debatida,
se uma alíquota de 10% para quem ganha 1.200.000 e para quem ganha 100 milhões será a mesma. A base de cálculo de rendimentos, como dito, e nós temos consciência que não esgotamos, talvez tenhamos trazido uma nova abordagem, e aqui eu tenho certeza que a gente trouxe alguns temas que não são de conhecimento amplo e restrito da mídia, e isso gerará questões adicionais, algumas questões que eventualmente não tenham sido aqui respondidas. E para isso, então, como sabemos, somos parceiros do Sinca, temos um plantão semanal de todas as terças-feiras, mas nesse cenário de incerteza, nós nos colocamos à disposição para todas as orientações gerais que se fizerem necessárias. Mas, para além disso, para todas as empresas que queiram um atendimento personalizado, com uma avaliação de risco específico da empresa, a formalização dessa ata de distribuição, que é peça fundamental para que se evite uma eventual fiscalização, lançamento fiscal, multas, e que seja realizado um planejamento fiscal eficiente. Nós aqui indicamos o e-mail do escritório para que a gente possa agendar uma reunião, preparar a empresa para esse novo desafio. E não só a empresa. Agora nós temos que preparar a empresa e o sócio para esse novo cenário fiscal que foi desenhado pela administração federal. Aline, presidente Luiz Antônio, eu encerro a apresentação aqui e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Perfeito, doutor Iago. Muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, quiser aproveitar, pode ou abrir o microfone ou colocar aqui no chat. A apresentação vai ser disponibilizada, né, doutor Iago, né? Vamos Sim, para todos os disponibilizar a inscritos. todos. Perfeito, então. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida. Faço aqui os meus agradecimentos a toda a equipe do Dr. Fernando, a todos os participantes aqui. E como o doutor Iago colocou, né, qualquer dúvida pode entrar em contato aqui com o SINCA ou diretamente com o Dr. Fernando, lá com a equipe do escritório. Nos colocamos à disposição sempre. Certo, doutor Iago? Certo, Aline? Se algum dos advogados, né, quiserem fazer algum complemento de algum item que porventura, né, tenha passado em branco aí, é uma oportunidade. Se não houver questionamentos, né, então podemos passar para o presidente e fazer o encerramento, né? Isso, o doutor Luiz, o presidente teve que dar uma saidinha, ele já tinha outro compromisso agendado agora às 11. Então, acredito que não tenha nenhuma dúvida. Aqui também não no chat. Então é isso. Obrigada a todos pela participação, equipe do Dr. Fernando. Continuamos sempre à disposição aqui de todos. Muito Tá obrigada. certo. Nós aqui agradecemos, né, pela oportunidade, né, e continuamos à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado, Igualmente. Aline. Bom fim, boa semana. Até mais. Igualmente.